Olá, boa noite. Uma grande alegria e satisfação estar mais uma vez com vocês, queridos amigos, irmãos em Cristo, para podermos compartilhar mais um pouquinho da Palavra de Deus. Hoje eu vou ler lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, o versículo 15 até o versículo 17, que diz assim: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o versículo 17: a sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha com fogo inextinguível. Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre o trabalho de Cristo enquanto sua função que ele veio cumprir nesse mundo, a saber, nos salvar e nos conduzir ao celeiro eterno do Pai. Eu vou me ater principalmente nesse versículo 17, quando o evangelista Lucas relata que a sua pá, ele tem ela na sua mão, para poder limpar completamente a eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Queridos, aqui tem uma ilustração linda, maravilhosa. Daria para nós falarmos o resto dessa noite e talvez até fazermos uma série de conferências sobre esse tema. Uma das figuras mais fortes dentro do contexto bíblico é a figura do trigo. É a figura da plantação de trigo, da colheita do trigo, da separação do trigo do joio, dos grãos. E isso aponta para a igreja, pois o próprio Senhor Jesus Cristo, ele compara a igreja com o trigo. Ele compara-nos com um grande campo de trigo, que ao término do tempo, quando estiver maduro, será colhido e levado para o seu celeiro. A saber, claro, é uma ilustração maravilhosa. O celeiro, claro, é o céu, o celeiro é a glória eterna. E por que o trigo? Queridos, tem uma ilustração maravilhosa nisso daqui. O trigo era plantado nas regiões centrais ali da terra onde Israel estava naquele período, onde estava a nação. O trigo, ele tinha que ser muito bem vigiado e cuidado por diversas razões, porque existiam pragas, a principal delas, mencionada no texto bíblico, o joio, que poderia impedir o seu crescimento. Mas o trigo, depois da terra ter sido arada, preparada e semeado, o trigo era uma das principais fontes da onde eles tiravam renda, tá certo? Dentro da Bíblia nós vamos ver várias vezes os reis, as nações ali trocando coros de trigo, né, que são medidas, né, de trigo entre eles para poder pagar tributos e tudo mais. E o trigo também tinha uma função essencial, fazia o principal elemento sólido da mesa de alimentação do povo daquela época, a saber, o pão, tá certo? E então o trigo, depois dele ser plantado, na época certa, quando ele já maduro estava, ou seja, pendoado, quando ele já estava numa posição, né, que lembra muito aquela de adoração, ele era recolhido, era cortado com um ancinho, com a foice, e ele era levado para um lugar chamado eira. E lá na eira, tá certo? Ele era batido, dependendo do tamanho da colheita do trigo, se usava uma ferramenta chamada trilho, que trilhava o trigo, o separava, tirava os grãos ali do seu pendão, tá certo? Da sua haste, e depois esse grão, para ser separado da palha, ele era então joeirado, ou uma espécie de peneira, de peneiramento que era feito com ele. E isso era normalmente feito no início da noite, tá certo? Quando uma brisa soprava sobre Israel. Nós vamos lembrar muito bem que o Salmo 133 diz, né, que é como o orvalho, né, do Hermon sobre Israel. No final da tarde vinha uma brisa muito suave. E ali na eira, o dono, né, dos campos de trigo acompanhava então esse joelhamento, que
que acontecia da seguinte maneira: o trigo era jogado para o alto com a palha, ok? E a brisa então soprava essa palha, e essa palha se separava dos grãos, e os grãos caíam na peneira, e esses grãos então eram colocados e separados, tá certo? Para ir para o celeiro. E aqui tem uma ilustração linda. Primeiro, a eira normalmente era em cima de um grande rochedo, normalmente no final daquele campo de trigo era feita a eira, era colocado, procurava-se uma laje de pedra, ou então batia-se, socava-se uma terra e fazia ela bem plana, tá certo? E ali então, sobre essa pedra, era peneirado, era joeirado o trigo, e ali se separava a palha dos grãos, e alguns grãozinhos que eram mais leves e não tinham tanta qualidade como os grãos mais robustos, também acabavam que ia sendo levado por esse vento, por essa brisa. E depois desse processo então feito, o trigo que sobrava, que era o trigo da melhor qualidade, ele era guardado no celeiro para depois ser transformado em pães, e também para ser utilizado em outras atividades, em bolos e tudo mais, na fabricação para a alimentação. E olha que ilustração linda, queridos, não é essa igreja? Nós estamos, de fato, sendo plantados em um terreno fértil, um terreno onde temos tudo para produzir. Qual que é esse terreno? É o terreno da evangelização, é o terreno da obediência a Deus, e é o terreno do estudo da palavra. Um estudo realmente sem mistura, sem conexões com outras coisas que venham a desmerecer a palavra. Daí a importância de hoje nós procurarmos com muita força e vigor estudarmos a palavra de Deus, lermos ela, pois quando fazemos isso, nós estamos então fazendo com que nós, o trigo, sejamos grãos o quê? Robustos, que o vento não carrega, que os ventos de doutrina não levam, que os enganos dessa vida não nos tirem da presença e de cima dessa eira, dessa pedra, da rocha, da pedra angular com despejo que é Jesus Cristo. E outra coisa muito bonita, que o Senhor Jesus Cristo diz que ele viria há de vir, já vem desde quando aqui nesse mundo esteve, com a sua pá, exatamente para poder jogar esses grãos em cima da joelha, em cima da peneira, para poder então peneirar e separar aqueles grãos que de fato vão servir para poder estar eternamente no celeiro celestial, daqueles grãos e da palha que para nada serve, que será queimada. E é assim de fato que funciona na nossa vida cristã. Toda vez que abdicamos da verdade bíblica, toda vez que abdicamos de cumprir o ID do Senhor, toda vez que nós queremos por nós mesmos definir qual seja a nossa caminhada, nós estamos enfraquecendo o grão, enfraquecendo a nossa vida. E assim ficamos suscetíveis a sermos arrastados para lá e para cá pelo vento. Mas se estivermos sendo alimentados pela palavra de Deus, aonde um dia nós fomos plantados, quando alguém pregou a nós o Evangelho, nós cresceremos de maneira robusta. E quando Cristo então vier joeirar definitivamente, porque todos os dias estamos sendo joeirados, todos os dias nós sofremos ventos, tempestades que sopram sobre nós tentando tirar a nossa fé. Mas chegará o dia final em que Cristo virá definitivamente levar para o celeiro celestial esses grãos que suportaram a essa condição. E somente os grãos que forem robustos, bonitos, bem dourados, porque o trigo quando maduro é lindo, gente. Quem já viu um campo de trigal sabe o que é, quão bonito é, aquela cor dourada, aquela cor que lembra o ouro mesmo, que lembra as coisas celestiais, é lindo. Então, quando isso acontecer, que Cristo vier e esses grãos robustos, nós, figura do trigo, estivermos realmente convictos e firmes, seremos então levados para o celeiro. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, nós precisamos a cada dia mais nos fortalecer, cada dia mais nos robustar na palavra de Deus. Precisamos a cada dia mais estarmos motivando a nossa fé em oração, em partilha dessa palavra, em anunciar o Evangelho mundo afora como Cristo enviou, para que quando Ele voltar, Ele então nos encontre aptos para podermos ser levados para o celeiro. É uma ilustração maravilhosa, não é verdade? Eis uma das razões, são várias, mas essa é uma das razões mais bonitas das quais nós somos
chamados, somos conhecidos como trigo, somos comparados como trigo ao qual Jesus Cristo, o ceifador, aquele que virá no último dia, nos conduzir. Hoje, quando somos então peneirados, voltamos para cima da rocha, da pedra, e no dia final entraremos para o celeiro eterno de Deus. Uma ilustração maravilhosa. Não esmoreça, não tenha medo, não fique intimidado, mas pregue a palavra, pregue a verdade. Esse é o desejo que eu tenho tido no meu coração, e humildemente, diariamente, eu oro ao Senhor para que a cada dia mais Ele possa me dar intrepidez e coragem de levar a palavra sua, pois nada sou, mas o Espírito que em mim habita, isso faz com que eu seja habilitado para esse fim. Ainda que eu sofra o calor, ainda que venha ventos, ainda que venha levantes, não é verdade? Porque quando o vento sopra, às vezes, isso acontece, mas em nome de Jesus, pela misericórdia eterna desse Deus maravilhoso, eu creio e eu peço a Ele que Ele dispense sobre mim essa misericórdia, para que até os últimos dias eu permaneça firme e não negocie essa palavra do Evangelho. E eu te convido, junto de mim, da mesma maneira, a fazer isso, como bom trigo, como grãos nobres, possamos no dia final entrarmos para o celeiro de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus faça com que essa palavra produza muito mais do que aquilo que esperamos, do que aquilo que às vezes nós pensamos e desejamos, pois a palavra de Deus é magnífica e muito maior. Que o Senhor possa, de fato, conceder a você cada dia mais a sua segurança, o aumento da fé na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o desejo que eu tenho, esse é o desejo que eu coloco diante de Deus todos os dias. E espero muito em breve nós todos juntos podemos estar lá no celeiro celestial eterno, quando Cristo voltar em glória, celebrando para todos sempre essa trindade maravilhosa. E queridos, fique com Deus. Eu, pastor Marcos, fico por aqui. E se Deus quiser, muito em breve, estaremos novamente com mais uma palavra de fé e de esperança. Mais uma mensagem de fé e esperança para as nossas vidas. Que Deus te abençoe e até breve, em nome de Jesus. Amém.